Olá, eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. A partir de agora você vai acompanhar e entender os problemas do seu dia a dia e as mudanças na política, na economia e em outros setores que interferem e trazem impactos para a sua vida, a vida da sua família e também no seu trabalho. Nossos convidados vão te explicar tudo de maneira simples para que você entenda o porquê de muitos problemas que te cercam, possa encontrar soluções e também tenha uma visão crítica sobre todas essas questões. Fique conectado através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. E não esqueça, nossa hashtag é Cena Pública. O desemprego que afetou muitas famílias brasileiras e aproximadamente 50% da população teve redução de renda durante esses últimos meses. Entre as famílias compostas por crianças ou adolescentes, o índice sobe para 61%. E as famílias mais pobres, com renda de até um salário mínimo, são as mais afetadas. 69% afirmaram que tiveram cortes em sua renda mensal. Uma pesquisa do Unicef trouxe dados sobre o acesso à educação. De acordo com os resultados, só metade das crianças e adolescentes receberam alguma atividade para fazer em casa. 13% não receberam nenhuma e apenas 8% voltaram a frequentar aulas presenciais. Quanto o assunto é saúde mental, principalmente de jovens, segundo a pesquisa, 27% dos pais responderam que os filhos tiveram ou insônia ou excesso de sono nos últimos meses. E 30% dos adolescentes sentiram alguma alteração no apetite. O nosso assunto de hoje no Cena Pública é a situação de crianças e adolescentes diante deste quadro de insegurança social e financeira que a pandemia trouxe ao Brasil. E no programa de hoje temos como convidados doutora Tati Andrade, integrante da Sociedade Brasileira, aliás, Sociedade Cearense de Pediatria e especialista em saúde que acompanha os estados do Nordeste pelo Unicef. Doutora Tati, muito grata por sua participação. É um grande prazer, inclusive porque somos fãs do seu programa, Carla, não só do Cena Pública, mas também de toda a programação da TVC. Grande prazer. Muito grata, doutora Tati. Também conosco, Rui Aguiar, chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Criança, Unicef, aqui no Ceará. Rui, muito grata também por sua participação. Obrigado, Carla. É um prazer, um privilégio e, como a Tati já disse, nós somos fãs, né, do programa e da TVC, então uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você e o seu público. Eu deixo uma questão para os dois, porque o Unicef anunciou que 168 milhões de crianças estão sem estudar há 11 meses, né? E que a situação é ainda mais grave na América Latina e no Caribe. Como é que o Unicef vai tentar amenizar essa situação, se ainda, pelo menos aqui no Brasil, estamos vivendo uma pandemia? Eu deixo aberto aí. Tati, você quer começar, Tati? Não, e você como educador? Carla, essa é a situação mais crítica que nós já vivemos na educação brasileira e mundial em todos os tempos, né? Não tem nada equiparado ao que nós estamos vivendo. E eu acho que, como você anunciou no início do programa, que os convidados têm o compromisso de deixar as coisas muito claras e muito bem explicadas, eu acho que vale a pena a gente dar um número, que é o seguinte: por exemplo, uma criança, no Brasil, a educação básica ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né? Que significa da educação infantil até o final do ensino médio. Então, toda criança com 4 anos de idade tem que estar na escola. Não é uma opção do pai ou da mãe matricular ou não a criança na educação infantil. Os pais e as mães têm que procurar a escola para matricular as crianças, e o Estado, representado pelo governo municipal, no caso da educação infantil, tem a obrigação de oferecer a vaga. Uma criança que ficou o ano de 2020 e pode ficar 2021 fora da escola e que tem 4 e 5 anos, perdeu toda a educação infantil. Então, eu acho que a gente precisa deixar isso super claro para que o público entenda o que é o prejuízo. Então, 2020, 2021, sem acesso à educação infantil, significa comprometer toda a educação infantil, e isso significa também comprometer todo
um aprendizado futuro. Então, esse direito, quando ele não é garantido, ele tem um comprometimento no aprendizado. Uma outra faixa etária também que bastante atingida, as crianças de 6 a 8 anos, que estão em fase de alfabetização. Essas crianças, elas têm dificuldade de fazer o acompanhamento remoto. Então, porque na fase de alfabetização, o contato com a professora, com o professor, ele é muito importante para que a criança adquira o ritmo e tenha um processo de alfabetização adequado. Então, essa faixa que vai de 4 a 8, 9 anos de idade, ela tem um comprometimento muito grave do ponto de vista da aprendizagem. A partir dos 10 anos e até os 14 anos de idade, o que acontece com maior frequência é o abandono. Quando você tem do 5º para o 6º ano, é onde nós temos o maior número de abandono escolar. Então, nessa faixa aí, de 10 a 14 anos, quando você tem a criança fora da escola, ou quando ela está fazendo uma atividade remota, que não recebe atividade, ela fica tão desestimulada que ela pode abandonar a escola. Então, você tem aí um risco grave de abandono. E no ensino médio, os números que nós tivemos acesso, né, quase 60% dos adolescentes aqui no Ceará não foram ao Enem, que aconteceu em janeiro e fevereiro. Então, isso significa, às vezes, quando não acontece só a postergação de um projeto de vida, às vezes é a anulação de um projeto de vida. Então, vários adolescentes que estão tentando o Enem para o acesso à educação superior não farão uma segunda tentativa e irão buscar outros rumos no mercado de trabalho e vão modificar os seus projetos de vida, certamente. Então, eu acho que esses 3 prejuízos nós temos que deixar muito claros, né? Ou a gente inicia um processo maduro, concreto, baseado em evidências da saúde, super bem planejado, que não comprometa a saúde de ninguém, com urgência, e mesmo nesse pico, nesse momento, os municípios deveriam estar organizando as escolas, porque em algum momento vai ser possível garantir o retorno. Mas a informação que nós temos, infelizmente, e sobretudo agora com a transição entre prefeitos, né, novos mandatos, 60% dos mandatos do Ceará foram renovados por outros prefeitos e outras linhas, esses municípios estão em plena fase de organização dos seus sistemas, dentro da pandemia. Então, é preciso, com urgência, que os municípios comecem a pensar, mesmo durante o pico da pandemia, nesse momento mais grave, em como é que vai se dar esse retorno. Então, nós temos municípios aqui no Ceará que não têm condição de água potável nas escolas, então não teriam as condições mínimas de acesso à higiene, né? Algumas escolas com banheiros inadequados, sem um local adequado para a refeição das crianças, sem a condição mínima de distanciamento, né, na entrada e na saída. Então, de fato, tem muita coisa para se pensar. É um momento importante para cuidar da saúde, mas a gente tem tentado conversar com os municípios sobre a necessidade de que, nesse momento mais crítico, é o momento do planejamento. É um momento que os municípios deveriam estar dedicando tempo e recurso e até abertura de empregos, porque muitos empregos poderiam ser gerados com as obras emergenciais que precisam ser feitas em algumas escolas, mas também em postos de saúde, em CRAS, porque aí você tem que ver que também alguns postos de saúde não têm as condições básicas necessárias. Porque o pensamento é muito imediatista, né? Só está se pensando o momento agora, o problema da pandemia, o que é que pode vir no próximo mês, mas não no próximo ano ou no próximo semestre. Claro, e se você ficar atento, o Ceará fez um esforço
de alfabetização de crianças único no Brasil. Desde 2004, que o Ceará se dedica a corrigir um problema histórico que muitas nações do mundo resolveram no século XIX e que no Ceará foi resolvido agora no início desse século com o programa Alfabetização na Idade Certa. É um dos programas mais importantes da educação cearense, é onde se tem um investimento muito forte, mas muitas conquistas que foram feitas na área de alfabetização de criança podem ser perdidas, muitas conquistas que foram feitas na distorção em idade séria podem ser perdidas, e esse resultado, às vezes, como você disse, não é percebido de maneira imediata, mas vai ser percebido daqui a 7 anos, no Enem, que acontecer lá em 2028, a gente vai poder verificar uma redução no rendimento, ou então no número de pessoas um número menor de adolescentes que vão ser aprovados no Enem. Então, realmente, essas discussões precisam ser feitas de maneira madura. Não é um problema só da educação, é um problema que a gente tem que juntar o pessoal da saúde para discutir as condições sanitárias, o pessoal da educação para ver as opções pedagógicas mais adequadas e seguras, e o pessoal da assistência para garantir as condições mínimas, né, para as famílias, né? Então, acesso a programas sociais, né? Então, tudo aquilo que hoje o Estado brasileiro oferece de programas de renda mínima, etc. O Ceará tem feito um tremendo esforço. O programa Mais Infância Ceará recentemente aumentou a transferência de renda para R$100 e aumentou o número de famílias também. Então, isso é muito importante. Mas, Carla, por exemplo, a falta de acesso à educação infantil, além de garantir o direito de aprendizagem das crianças, compromete, sobretudo, a empregabilidade dos pais e das mães. Uhum. Então, nenhum problema da pandemia pode ser visto de maneira isolada. Todos os problemas precisam ser vistos de maneira sistêmica. Então, aquele prefeito que não tem como hábito o encontro com sua equipe tem que começar a fazer trabalhos intersetoriais. Rui, enquanto você falava, eu cheguei a fazer algumas anotações aqui para que a gente pudesse detalhar ainda mais cada uma das pontuações que você fez. Mas eu estou percebendo que a doutora Tati quer complementar aí com algumas coisas. Tá? Então, vou deixar a Tati falar. Fique à vontade, doutora Tati. Então, realmente, a pandemia, né, essa pandemia em especial, tem um impacto direto e indireto nas crianças e adolescentes, tem efeitos de curto, médio e longo prazo. E a gente tem que começar com o efeito sobrevivência, né? A gente quer que as crianças não adoeçam, que as crianças não morram. Graças a Deus, as crianças não são aquelas mais afetadas do ponto de vista da doença, né, do adoecimento e do óbito, mas as crianças também podem adoecer gravemente. A gente tem uma síndrome inflamatória sistêmica que pode acontecer, que é grave. Então, temos que proteger muito as crianças para que elas não adoeçam. Mas, como o Rui falava, e você mesma, na sua introdução, você colocou isso, não é só o impacto na educação, né? E lembrando que a escola não é um espaço só para aprender, é um espaço também para se alimentar, para ser protegido. Muitas vezes a violência contra a criança e o adolescente é identificada na escola, e a escola é que aciona os mecanismos de proteção. Então, toda uma preocupação com esse impacto indireto na alimentação, seja a desnutrição pela falta da renda e do alimento, seja a obesidade pela falta de atividades físicas, né, ao ar livre. Então, as crianças vão ficar mais na frente das linhas. Ou pela alimentação ruim, né? Alimentação ruim, porque a obesidade pode ser causada pelo excesso de açúcar, de massa, né? De carne, por exemplo, de segunda, quando ela consegue consumir carne, mas é uma carne cheia de gordura. Então, um primeiro apelo que, assim, nós acreditamos muito, Carla, no poder que a comunicação tem, inclusive tem impacto nas políticas públicas. Então, por exemplo, o fato de já ter sido autorizado que o alimento que a criança receberia na escola, e depois o Rui pode até comentar um pouco mais sobre isso, que seja disponibilizado para as famílias, né? Que as famílias possam vir pegar a cesta na escola. Então, são medidas que podem ser feitas pelos municípios para diminuir esse impacto
vamos dizer assim, indireto da pandemia na vida das crianças, mas lembrando, como você também antecipou, todo o efeito na saúde emocional, né, nos casos de insônia, de depressão, de automutilação, todas aquelas situações e coisas que nós já vivíamos, porque a questão da saúde mental é uma das questões mais graves da saúde pública do nosso país. A gente tem pesquisas mostrando que a maioria das receitas, a maioria dos motivos de procura ao serviço de saúde são questões emocionais. Então, é outro fato que a política pública tem que estar muito atenta. Há pouco investimento na área da assistência psicológica, da saúde mental, da saúde emocional. É preciso que haja mais investimento. E, nesse momento da pandemia, tudo isso se agudiza, tudo isso fica mais complicado e a gente vai poder discutir com você um pouco mais sobre isso ao longo da entrevista. As pedagogas, já que a senhora levantou essa questão, as pedagogas acabam se transformando em psicólogas informais, né? Porque as escolas, dificilmente uma escola pública tem uma psicóloga. Você vê em escolas particulares, mas em escolas públicas isso é muito difícil, eu digo até raro. Para resolver essas questões, para fazer a escuta necessária que essas crianças e adolescentes precisam, até mesmo para denunciar, ter coragem de revelar uma violência, um abusador. E isso tudo interfere no dia a dia delas. Agora, deixa eu pegar aqui um dos pontos que o Rui citou, né? Eu vou deixar para falar essa questão do analfabetismo, que pode ser voltar, né? A gente pode até voltar aos anos 70, 60, em que a gente tinha um alto grau de analfabetismo, quando a gente for falar do selo Unicef. Mas eu quero falar dessa questão do acesso, porque além da escola ser local de educação, é local de alimentação, mas como é que essas crianças que ficaram em casa poderiam ter acesso se elas não têm o mínimo, o básico do dinheiro para a alimentação em casa? Ela vai ter um celular para fazer esse tipo de acesso, né? Ela mora numa comunidade que é violenta, né? Que se você passar com o celular na mão, você vai ter vai ter uma pessoa que vai estar de olho naquele celular. Como é que essa criança vai estudar de forma remota se ela não tem acesso a esse tipo de aparelho, de instrumento? Carla, isso é um ponto fundamental que você tocou, porque eu acho que depois dessa pandemia, dois novos direitos vão ser muito consolidados. O primeiro direito é o do acesso universal a pacotes de dados de internet. Então, claramente, um estudo que o Unicef lançou em 2018 sobre pobreza multidimensional, o Unicef alertava em 2018 que a principal desigualdade social do Brasil na educação era acesso à internet. Infelizmente, 2 anos depois, durante a pandemia, esse dado foi confirmado. Então, o que a gente tem verificado que não é tanto o acesso ao aparelho de celular, mas, sobretudo, o acesso a um bom pacote de dados de internet. Então, uma internet de qualidade, gratuita, para toda criança que estuda na rede pública, deverá se consolidar certamente como um direito. Porque crianças que estão na rede privada já têm isso há muito tempo, né? Então, na pandemia ficou muito claro que não é possível mais fazer educação sem acesso universal a um pacote de dados de internet. Em muitos municípios, próprio nos governos estaduais, está acontecendo bastante, foi feita uma distribuição emergencial de tablets e até mesmo de aparelhos celulares, né, do tipo smartphone. Mas o acesso a dados de internet é assim, fundamental. Um outro direito que vai se consolidar muito, e a gente espera que se consolide como política pública, é o direito à saúde mental, que afeta, sobretudo, adolescentes, né? O Unicef lançou agora, em fevereiro, um portal chamado Pode Falar. Então, a pessoa pode colocar Pode Falar Unicef, que vai encontrar nos buscadores de internet, onde os adolescentes entram nesse portal e daí são direcionados aos CAPs, né, os Centros de Psicossociais, né, de assistência psicossocial. Então, em cada cidade, a gente está tentando colocar os CAPs a serviço da escuta
desses adolescentes. A gente está fazendo encontros com adolescentes, assim, semanalmente, para escutá-los, para ouvi-los, e de fato, o que a gente percebe é que os projetos de vida estão muito afetados. E ter acesso a um serviço de saúde mental é fundamental, assim, absolutamente fundamental. Sobre nutrição, eu deixo a Tati falar, mas as escolas fizeram uma coisa muito legal no Ceará, as escolas públicas. Elas disponibilizaram os estoques de merenda escolar para as famílias. Então, essa foi uma ação que desde 2020 já iniciou e agora em 2021 está tendo continuidade. Então, isso ameniza, mas não resolve o problema integralmente. Então, de fato, o acesso a uma alimentação adequada é muito importante. Então, não é também qualquer doação, não é qualquer produto, não é só juntar um grupo de 20 itens e botar dentro de uma sacola plástica e levar para uma família. Então, acho que isso é algo que a gente tem que começar a pensar também em qual é a qualidade dessa nutrição. Agora, fica muito claro que existem problemas anteriores à pandemia que não estão equacionados e que já eram perceptíveis e que não havia política pública. Então, você pega, por exemplo, crianças com diabetes, né? Então, em muitas redes, você não tinha, mesmo na escola, a alimentação adequada para uma criança com diabetes. Então, e na pandemia, quem é que está pensando sobre isso? Na pandemia, quem é que está pensando, por exemplo, em uma criança que estava com paralisia cerebral, que estava indo para a escola com dificuldade, que deixou de ir para a escola? Então, nós temos milhares de crianças que estão recebendo o benefício de prestação continuada e que não estão tendo acesso à escola ou ao ensino remoto. Não estão tendo acesso nem ao remoto, nem ao presencial. Porque muitos municípios, por exemplo, dispensaram aqueles professores auxiliares, municípios, funcionários terceirizados, às vezes mesmo redes privadas tiveram que dispensar aquele pessoal que acompanhava, aquele assistente do professor que acompanhava a criança com deficiência, né? Então, esse é um problema invisível e que a gente tem que falar sobre ele. Como é que você garante a continuidade do acesso à educação para essas crianças, que esse estímulo, sobretudo na educação infantil e nos anos iniciais, ele é super importante, independente de ser presencial ou à distância. Então, nesse momento, deveria-se estar pensando em como é que essas crianças vão continuar recebendo estimulação, a família recebendo informações de como lidar com a deficiência ou com uma necessidade educacional especial. A gente precisa também falar sobre a reinvenção, reestruturação do modelo educacional aqui do nosso país. Eu já toquei nesse assunto aqui em programas anteriores e eu volto a reforçar. O ensino no Brasil hoje continua sendo igual ao que eu tive, ao que minha mãe teve, ao que minha avó teve. É aquela decoreba. Só se começa a despertar alguma visão crítica do aluno quando ele está perto de fazer o Enem, porque ele vai ter que analisar questões que vão ser fundamentais para que ele decida, né? Ele possa escolher a resposta certa e conseguir chegar à universidade. Mas você tem um sistema educacional que continua nos moldes do século passado, do século retrasado. É preciso... Conteudista, né? Isso, o nosso modelo é baseado em joga-se conteúdo e decora. É quando chega lá no primeiro, segundo, terceiro ano, antes de fazer o Enem, não, vamos ter uma visão crítica da situação para que você possa interpretar as questões do Enem. Só 3 anos, quem teve a cabeça bitolada, como a gente chamava. Esse modelo, muitas vezes, é excludente, né? Muito. Então, ele exclui crianças negras, ele exclui crianças com deficiência, ele exclui crianças com autismo, Então, isso acontece com pandemia e sem pandemia. Agora, na pandemia, se agrava, porque essas crianças estão sem atendimento.
Então, e alguém tem que garantir esse atendimento. Em geral, esse alguém é o município, quando se trata de educação infantil e ensino fundamental, e no ensino médio são os governos estaduais. Doutora Mas eu deixo agora com a Tati. Doutora Tati. Eu queria só complementar que, apesar de todos os prejuízos da pandemia, há algumas lições, né? E o uso das novas tecnologias, seja para a educação, seja no trabalho, seja inclusive na capacitação, não só na educação básica, mas assim, a capacitação dos profissionais, os treinamentos online. Então, ficou muito claro. E aí, como o Rui diz, essa falta do direito ou não acesso das crianças a essas tecnologias, seja um celular, seja um computador, seja a internet, fica muito evidente, mais uma vez, essa desigualdade, né? Mas eu queria voltar ao tema que o Rui falava da criança com deficiência. Eu ouvi, como nós atuamos em várias cidades aqui no semiárido, eu ouvi de uma secretária de educação, já ontem, dizendo que a matrícula de criança, porque apesar das aulas não estarem acontecendo nas escolas, nós tentando fazer um ensino remoto, e ela observou que de 2020 para 2021 caiu muito a matrícula de crianças com deficiência. Então, as famílias das crianças com deficiência, que já algumas vezes ou não eram aceitas nas escolas, a gente vê muito isso, né, a recusa, ou que não procuraram menos. Então, isso nos preocupa mais ainda. E além do que, algo que a gente tem tentado muito, insistido muito, para que haja uma ação que possa fazer frente a isso, é também, como o Rui dizia, a interrupção de alguns acompanhamentos que eram feitos por conta da pandemia. Por exemplo, a reabilitação das crianças com deficiência. Com todas as medidas de isolamento, algumas vezes serviços que funcionavam eram fechados. Quem tem algum recurso, às vezes, contrata, por exemplo, uns terapeutas para ir na casa, mas quem não tem esses recursos, né? Então, essas crianças que eram reabilitadas em centros maravilhosos, como a gente tem tantos serviços, tanto públicos, como o de organização da sociedade civil. Além disso, por conta da superlotação das unidades de saúde, por conta das medidas de limitação vamos dizer assim, de movimento da população, né? Por conta da necessidade realmente que há, às vezes, do lockdown ou de restrição de circulação. Comprometimento do pré-natal, do apoio ao aleitamento materno, comprometimento da vacinação de rotina. E se a gente imaginar do risco que é estarmos numa pandemia pela Covid-19 e ainda ter uma epidemia de sarampo, a volta da poliomielite, então tudo isso é muito grave, né? Por exemplo, o atraso no que a gente chama de triagem neonatal, que são os testes. Teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, que inclusive o teste do pezinho tem um período para ser feito. Tem uma vacina, inclusive, como o Rui dizia, quando a gente perde a educação infantil, não tem como recuperar. Tem uma vacina, que é a vacina do rotavírus, que só pode ser dada até uma determinada idade. Se a criança não tomar naquela idade, ela não vai ficar protegida contra o rotavírus, que é uma doença grave que mata a criança por diarreia. Diarreia, vômito, um quadro gastrointestinal grave. Então, são outros efeitos e outros impactos muito graves que essa pandemia traz para as crianças. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueça, acompanhe as nossas transmissões nas redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará. Tem reprise no domingo, às 5 horas da tarde. E as entrevistas completas você também vai poder conferir no YouTube da TV Ceará. E não esqueça, você pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. A gente volta já já, conversando com a doutora Tati Andrade e também com o Rui Aguiar. Os dois são do Unicef e estão trazendo dados importantes aqui para que você possa ficar alerta sobre a situação das crianças e adolescentes no estado do Ceará, no Nordeste, principalmente no país inteiro. Até já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a doutora Tati Andrade, integrante da Sociedade Cearense de Pediatria, especialista em saúde, que acompanha os estados do Nordeste pelo Unicef. E também Rui Aguiar, chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para as Crianças, o Unicef aqui no Ceará. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês dois e vamos retomar então uma questão que foi levantada lá no começo do programa sobre as crianças, né? O analfabetismo. Nós
corremos o risco de voltar a ter analfabetos como tínhamos na década de 70, 60, e que demoramos tanto tempo para corrigir esse tempo? Rui? Eu acho que correr risco, não. Acho que, no caso do Ceará, tem um programa bastante sólido de cooperação entre a Secretaria Estadual de Educação e os municípios, que pode garantir. Agora, prejuízo sobre a aprendizagem, sem dúvida. Então, certamente teremos prejuízo sobre a aprendizagem nesse ciclo de alfabetização, que vai dos 6 a 8 anos de idade, e que isso vai demandar algum tipo de correção ou um trabalho pedagógico em todo as séries iniciais do ensino fundamental, quer dizer, de 6 a 10 anos de idade. Então, aí certamente as equipes pedagógicas vão ter que discutir e avaliar como está a aprendizagem dessas crianças e criar mecanismos de melhoria. Então, mas se nada for feito, certamente os índices de alfabetização cairão bastante. Cairão bastante porque a alfabetização à distância é realmente um desafio. É uma coisa para a gente pensar e talvez quem está fazendo isso bem feito merece ser estudado para saber o que é que está fazendo para conseguir garantir essa alfabetização de criança, né? A alfabetização é um processo que acontece ao longo da vida, mas de 6 a 8 anos de idade, ele é muito importante porque a alfabetização garante a autonomia da aprendizagem. Então, uma criança que está alfabetizada até os 8 anos de idade, ela tem toda a condição de continuar aprendendo de maneira autônoma, né, com criticidade e tudo. Então, é realmente uma fase bastante crítica que merece uma atenção especial. Mas eu não vejo risco da gente voltar a ter os números que nós tínhamos em 2004, quando só 42% das crianças que concluíam o 5º ano sabiam ler, escrever e compreender um texto simples. 2004 já tinha, por exemplo, um ciclo do selo Unicef, né? Eu vou só contextualizar aqui para que o pessoal de casa possa entender. O selo Unicef ele foi criado em 1999. Cada ciclo do selo Unicef, né, que é avaliado por educadores, por pedagogos e pelo pessoal do Unicef, dura 4 anos. Então, o Ceará já tem aí recordes, e que bom a gente tem recordes aí de conquista, né? Tem 115 cidades do estado, dos 184 municípios que já tiveram aí foram agraciados com esse selo Unicef, ou seja, significa que 115 cidades do nosso, se tiver mais algum aí, me corrija, tá? Mas o 118. Agora já passou para 118? 3 foram corrigidas as notas entradas, são 118 então, na última edição. 118 cidades das nossas 184 têm esse selo Unicef, ou seja, tem a preocupação com a educação das crianças. Só que como o ciclo dura 4 anos, nós já temos 2 anos aí comprometidos. A Unicef vai rever os conceitos, vai rever a forma de avaliação para os próximos dois anos do ciclo? Sim, nós estamos preparando uma nova edição para ser lançada agora em abril, e a nova edição já está levando em consideração a situação atual dos indicadores. Então, isso é algo que está nos preocupando bastante. A Tati lembrou alguns dados, né, que são super importantes e que é da nossa preocupação, Carla. Para você ter uma ideia, tem uma quantidade muito grande de crianças que nasceram em 2020 que não foram registradas. Crianças que não fizeram as consultas iniciais depois que nasceram, as consultas de puericultura. Mulheres que engravidaram durante 2020 e que não tiveram acesso a serviço de pré-natal, né? Então, a vacina, a imunização das crianças é a nossa principal preocupação, a nutrição das crianças. Então, a gente está com muito carinho pensando numa edição totalmente renovada que vai levar em conta esses desafios, né, modernos e, sobretudo, o impacto da pandemia, sem dúvida. Doutora Tati. Então, antes de entrar no selo, eu queria só comentar, ainda sobre as escolas, que
esse período em que há lockdown, em que a situação fica muito grave, em que as aulas presenciais são suspensas, é importante que os gestores municipais, especialmente os gestores escolares, preparem esses estabelecimentos para que as crianças, quando voltem, encontrem um espaço melhor, né? Como o Rui falou no início, se é uma escola que tem uma água, a gente viu pelo censo escolar que ainda existem escolas com água inexistente, ou água de rio, ou cacimbão, poço. Quer dizer, o ideal é que realmente essa água seja de excelente qualidade, ela esteja em quantidade e de fácil acesso para as crianças, não seja um único local para lavar as mãos, até que o Unicef vem discutindo estratégias para facilitar esse acesso. E a outra coisa que eu queria destacar também, Carla, você também como radialista, é que alguns municípios e até alguns estados têm usado o rádio para fazer educação remota, que é algo que foi utilizado em outras epidemias, né? A epidemia que teve de poliomielite no passado, durante a própria, quer dizer, outras epidemias que nós tivemos em que as aulas foram suspensas. Agora, lembrando que o Brasil é um dos países em que as escolas ficaram fechadas por mais tempo, e a gente tem um mantra que é: a escola deve ser a última a fechar e a primeira a abrir. Então, eu queria realmente destacar isso e, realmente, voltando ao selo, dizer que é a estratégia que foi criada no Ceará, como o agente de saúde, como o Saúde da Família também, de alguma forma, estruturado com isso aqui, o Alfabetização na Idade Certa, que teve o Rui como um dos autores, e essa questão assim, do selo, que nasceu aqui, depois foi para o norte inteiro, para o nordeste inteiro, e que é uma estratégia excelente para mobilizar as equipes municipais e reconhecer as boas experiências na garantia do direito das crianças e adolescentes. Então, é um projeto do qual nós temos muito, muito orgulho. Temos apoio do Ceará, da PDMs, né, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios, e que tem feito um trabalho excelente, junto com o governo do Estado, com apoio da primeira-dama, de toda a equipe do governo e com os colegiados, COSEMES, UNDIM, COEGEMAS. Tem sido muito bacana esse trabalho que a gente tem feito. Doutora Tati, a senhora falou aí que as escolas devem ser as primeiras a fechar, aliás, as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Mas é preciso também que a gente atente para a questão da vacinação, já que a gente tem a vacina chegando agora no Brasil, que os profissionais da área da educação também possam ser incluídos no grupo prioritário, né? Porque a criança pode ser imune ou pode ter sintomas leves, mas ela pode contaminar o professor, a diretora, e vai levar para casa, né? Porque ela pega de outro amiguinho e vai contaminar a mãe, a avó, o tio, as pessoas que moram na família, né? A vacinação dos profissionais de educação também tem que estar aí depois dos profissionais de saúde, né? Depois dos idosos, para que isso aconteça. Exatamente, nós vimos que o governo do Ceará foi um dos que reivindicou isso, né? E eu queria, inclusive, destacar que o Unicef é uma das organizações, aliás, é a maior compradora de vacinas, a maior provedora de vacinas do mundo, o Unicef. No Brasil, não. No Brasil, a gente, inclusive, chegou esse final de semana, exatamente no domingo, mais de 1 milhão de doses da iniciativa do Unicef com a Organização Mundial da Saúde, OPAS, né, no caso do Brasil, que essas vacinas estão sendo doadas. Assim, e nós realmente vimos já que, pelo cronograma, os professores estão, acho que na fase 3, e é importante agora, lembrando que outros trabalhadores têm voltado às suas atividades, ainda sem vacina, desde que sejam jovens, né? Mas, assim, com certeza, defender a vacinação dos educadores é algo muito importante. Eu queria saber, então, como é que o Unicef está fazendo as avaliações, como é que eles estão coletando dados, como é que vocês estão trabalhando com esses números diante dessa pandemia sem se arriscar? A gente continua o trabalho direto com os municípios, né? Além das consultas de dados oficiais, nós temos uma rede de pessoas nos municípios com quem nós temos contato semanalmente. Então, toda semana nós nos encontramos com articuladores de políticas públicas, secretários de educação, secretários de saúde, secretários de assistência. Então, a gente continua tendo esse contato. Por exemplo, a gente está com uma turma semanal de 380 profissionais de psicologia, assistência social e educação fazendo curso de saúde mental, oferecido em colaboração com o Ministério Público, o programa Vidas Preservadas, e com a Universidade Estadual do Ceará, com a coordenação da professora Alessandra Xavier, que é uma das maiores especialistas no assunto. Então, semanalmente, nós nos encontramos com 380 pessoas.
Nós temos quase 8.000 adolescentes cadastrados com os quais a gente interage, procura saber e tem informação de como é que está, se estão na escola, se não estão. Então, essa informação ela é cotidiana. E, Carla, assim, eu sei que o tempo está acabando, passa rápido, talvez a gente pudesse ainda falar um pouco para algo que é preciso chamar a atenção da população. Muita gente fala da necessidade da retomada econômica. Eu acho que é muito importante nós discutirmos a retomada social. Então, a retomada social é tão importante quanto a retomada econômica. Claro que você tem que fazer essa retomada social dos serviços dentro das condições sanitárias, né? Quer dizer, o que é que a saúde indica como o mais seguro, como o mais adequado. Mas eu acho que é preciso a gente refletir sobre isso. Não se trata só da retomada econômica, é preciso promover a retomada social. E promover a retomada social no município brasileiro significa a retomada dos serviços para crianças e adolescentes. Em vários municípios, mais de 90% do orçamento municipal é dedicado para criança e adolescente, porque é o orçamento da educação, da saúde e da assistência social. Então, grande parte do público que é atendido pelo município é um público formado por crianças e adolescentes. Então, reestruturar os serviços, reprogramar essas atividades de educação, saúde e assistência social de maneira segura é uma responsabilidade que tem que ser assumida pelos municípios agora. Então, e o Unicef está disponibilizando aos municípios todo o conhecimento que a gente está captando no mundo. Então, nós criamos um site específico para a questão da escola, da volta às aulas. Então, tem todo o material, as rotinas, o que foi feito em vários países do mundo, o que é mais recomendado, o que não é recomendado. A gente está fazendo agora, em abril, a gente começa uma grande ação aqui no Ceará, em mais de 20 municípios, que tem precariedade de abastecimento de água nas escolas, de água e saneamento e higienização, né, de hábitos de higiene em alguns lugares. Então, vamos começar com 20 municípios, mas tem muito para ser feito. Então, essa garantia da retomada social deve ser prioridade no orçamento municipal, porque se o município não tem tanto recurso para fazer a retomada econômica, ele detém os recursos para a retomada social e nós gostaríamos muito de colaborar com os municípios para que isso fosse feito de uma maneira responsável, segura, eficiente. E depois disso nós vamos ter que pensar nos prejuízos, né? Então, como é que nós vamos recuperar a aprendizagem para quem não aprendeu? Como é que nós vamos ajudar adolescentes a reconstruírem seus projetos de vida? Como é que a gente vai garantir a saúde mental? Como é que a gente vai garantir um padrão nutricional adequado? Então, esses são os desafios que começam a partir de 2021. Eu sei que a doutora Tati está querendo falar, mas eu gostaria de complementar essa questão. E a doutora Tati pode até explicar isso, porque, como eu falei, a gente gosta de explicar as questões para os nossos, com os nossos convidados, para quem está nos acompanhando, para que eles possam entender melhor cada questão. Então, uma pessoa que está em casa diz assim, é o Fundo das Nações Unidas para as Crianças. Mas de que forma o Unicef pode pressionar, exigir, denunciar e ajudar na solução de problemas de crianças no interior, né? Será que ela pode denunciar para um órgão maior que tenha alguma ingerência sobre essa questão? De que forma isso vai ajudar aquela criança mais carente que está lá no interior precisando do alimento, precisando da escola, precisando do atendimento psicológico, precisando que alguém olhe e lute por ela. Então, qual o papel, doutora Tati, do Unicef, né, para que as pessoas possam entender, mas é uma coisa muito distante o Unicef, pode estar mais perto do que eles imaginam. Então, a Unicef é uma agência da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. A ONU tem várias agências, tem a Unesco, tem a OPAS, que é o braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas, e a Unicef é essa agência responsável pela defesa, né, dos direitos das crianças e adolescentes no mundo inteiro.
E, assim, no Brasil, em cada país, nós atuamos de forma diferente, dependendo da situação do país. Em alguns países, por exemplo, o Unicef é quem está chegando com as primeiras vacinas que o país está recebendo. No caso da Covid, por exemplo, em alguns países o Unicef mantém escolas, mantém unidade de saúde, mantém campos com migrantes completos. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país que tem governos fortes, tem uma democracia bem estruturada, então o nosso papel aqui é muito de assistência técnica aos governos, tanto o governo federal, estados e municípios, o trabalho também com organizações da sociedade civil e defesa dos direitos, né? Assim, a gente participa de muitos movimentos, mas nós não temos, por exemplo, como existe no Brasil algumas instâncias, como o Ministério Público, como as promotorias, as defensorias, né, que têm um papel muito mais, por exemplo, de realmente fazer uma defesa do ponto de vista dos mecanismos legais. E o Rui pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas nós trabalhamos muito com os governos estaduais, nos governos municipais, buscando alternativas exatamente para garantir esse direito. Quando nós falamos do agente de saúde, que o Unicef colaborou muito diretamente para criar esse programa, o Alfabetização na Idade Certa, agora o selo Unicef, que além de apoiar tecnicamente o município, reconhece os municípios, são algumas das atividades que a gente desenvolve. Eu queria já lembrar, que eu sei que a gente está caminhando para o final, que as pessoas acessem as mídias do Unicef, chama Unicef Brasil, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, ou unicef.org.br, inclusive temos lá materiais importantes, inclusive para a reabertura segura das escolas, normas, instrumentos de avaliação que podem ser acessados pela população. Tá certo. Como a senhora já ressaltou aí, a gente está quase chegando no finalzinho, mas eu queria fazer um apanhado geral, porque a gente, durante esse período, desde 2020 e ainda nesse ano de 2021, estamos vendo a renda das famílias diminuírem cada vez mais, o auxílio emergencial não está chegando nesse momento a todas as pessoas, reduziu o valor, reduziu o poder de compra dessas famílias. Por outro lado, o valor do arroz, feijão, da carne, do açúcar, né, do alimento básico aumentou cada vez mais. Isso está deixando quem era mais pobre em dificuldade maior ainda, né? Então, o que é que a gente pode falar, né, já levando para o final essa nossa conversa, para essas famílias que estão em situação difícil, se torna uma situação mais complicada a cada dia que passa, mas que tenta fazer alguma coisa para deixar o seu filho, seja ele deficiente, ou seja, uma criança que está buscando um auxílio psicológico, ou que precisa voltar aos seus estudos, com o mínimo de apoio possível, né? De que forma ou que conselhos vocês dariam a essas famílias que estejam nos ouvindo, ou pessoas que trabalham com essas famílias, de que forma elas podem agir? Eu acho, Carla, que mais do que aconselhar as famílias, é chamar a atenção dos governos, de que os investimentos sociais vão ter que ser ampliados. Eu acho que não tem alternativa. De fato, é preciso garantir um aumento do investimento social. Então, essa discussão sobre renda mínima, né, quer dizer, de renda básica, renda mínima, vai ser muito importante nos próximos anos. Os investimentos na área da assistência social têm que ser maiores. Está muito claro que são insuficientes os recursos que chegam para a área da assistência. Então, tem uma nova geração de políticas públicas em assistência social, em proteção social básica e proteção social especial, que vão precisar ser realizadas. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante, por exemplo, a reforma fiscal vai ter que ser pensada dentro desse contexto de como é que você vai conseguir financiar o município brasileiro, porque essa população que vai ficar desempregada, que tem perda de emprego, e a gente não está nem falando de efeitos colaterais do Covid. Então, imagina pessoas que vão ficar com dificuldades respiratórias, que vão ter que fazer fisioterapia, que vão ter que tomar medicação, tem uma série de... Então, esse investimento social ainda não começou a ser discutido. Então, a gente tem que lidar com essa situação dessa emergência sanitária, que é o Covid agora, mas os homens e as mulheres que fazem o Estado brasileiro têm que se debruçar sobre
o problema é que não é do futuro, logo mais, é amanhã e depois que você vai ter que dar assistência adequada a essas pessoas. E tem os órfãos também da Covid, né? Crianças, claro, e adolescentes que perderam pais, avós, que cuidavam, né? Isso é muito pouco falado. Quer dizer, você tem quantas centenas, milhares de órfãos, crianças e adolescentes que são órfãos, que perderam pai e mãe e que não terão uma renda em casa. E não são só crianças são de todas as famílias, de todos os grupos econômicos do país. Então, você tem... E agora, cada vez mais pais e mães jovens. Então, sobretudo nessa segunda onda, a quantidade de pessoas com 35, 40, com menos de 50 anos, homens e mulheres na sua fase de melhor produtividade e que deixaram e deixarão crianças e adolescentes órfãos, né? Logo depois de uma reforma previdenciária que aconteceu há pouco tempo atrás. Então, não se discute mais hoje em dia, você não pode fazer mais uma discussão da política social sem fazer a discussão da política econômica. E é por isso que a gente fala, é preciso pensar em retomada econômica, mas você não pode esquecer da retomada social. Doutora Tati, suas considerações finais. Então, só lembrando, né, que a área da assistência social do município, ela tem uma importância muito grande na identificação dessas famílias mais vulneráveis, para que, especialmente em momentos em que há necessidade de decretar lockdown, de que há necessidade de restringir a circulação e que a renda dessas famílias, que às vezes dependem do que ganham diariamente, fique ainda mais comprometida. Então, essa assistência social precisa estar atenta a essas famílias, identificar essas famílias para que haja essa ajuda necessária. E eu queria realmente fazer um apelo a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que passem para frente, que sigam as orientações das autoridades sanitárias do seu município. A gente tem, mesmo no Ceará, e eu sei que a TVC tem uma abrangência até ainda maior, situações diferentes. Então, se as autoridades do seu município estão alertando que os serviços de saúde estão cheios, realmente é preciso ter muito cuidado. Só sair de casa se for muito necessário. Cuidado com o uso da máscara, usar corretamente a máscara, não tirar a máscara. A questão da higiene das mãos, da higiene da superfície, a questão do distanciamento. Então, sigam essas orientações, a situação é muito grave e todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte para que a gente possa vencer essa batalha. Ok, mais uma vez eu agradeço a participação dos nossos convidados de hoje, doutora Tati Andrade, pediatra, integrante da Sociedade Cearense de Pediatria e também especialista em saúde aí para essa questão da Covid aqui na região do Nordeste. Muito obrigada, doutora Tati. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso também receber e ter como ouvir, né, o que o Rui Aguiar, que é chefe do escritório da Unicef aqui no estado do Ceará, do Fundo das Nações Unidas para as Crianças e Adolescentes. Muito obrigada, Rui, por sua participação. Obrigado, Carla, é um privilégio, muito grato. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de apresentar um pouco das nossas preocupações e do que está ocupando a nossa mente, o nosso coração nesse momento. A honra foi toda nossa em receber vocês aqui, dividindo essas informações com o nosso público. Grata também a você que está nos acompanhando. Muito obrigada pela companhia, um bom descanso. Não esqueça, tem reprise aqui na TV Ceará do programa Cena Pública aos domingos, às 5 horas da tarde. O programa inteiro fica disponível também no YouTube. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um Cena Pública inédito às 10 horas da noite. Até breve.